Graça e paz, um bom dia, um dia maravilhoso que o Senhor nos concede, né, depois de uma noite maravilhosa de sono, que eu tenho certeza que Deus também concedeu a você. Meu nome é Alan Conte Júnior, eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos, e eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui compartilhando com você um pouco do que Deus tem nos ensinado dia após dia. Então vamos pegar nossas Bíblias, tirar a poeira dela, ou espero que não tenha poeira na sua, apesar de que aqui os meus livros pegam poeira mesmo que sendo usados o tempo todo, porque parece que aqui é a casa da poeira. Mas enfim, vamos ler a Bíblia e entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco hoje. Bom, então vamos partir para a nossa meditação. E ela se encontra hoje no livro de João, no seu capítulo 1, versículo 10, e nós vamos fazer uma meditação hoje em um versículo, né, igual nós estamos fazendo normalmente, um versículo por dia, mas nós vamos meditar em mais ou menos 4 ou 5 versículos desse capítulo, né, em outros vídeos também. E a gente vai ver o tema de hoje, que é o mundo não o conheceu, certo? João 1, versículo 10, diz o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa, e eu peço que você traga na sua memória, junto com nós aqui nessa meditação, a sua memória, para você entender uma coisa interessante. Quando nós estamos na nossa vida, nós nos deparamos com algumas coisas que acontecem, né? Então, quando um grande cientista descobre algo novo, por exemplo, uma espécie nova de animal, costumeiramente, o nome científico que esse animal tem vai carregar o nome ou sobrenome de quem o descobriu. Igualmente com as doenças. Um ótimo exemplo é o Parkinson, o Alzheimer, era um nome de pessoas, entre outras. Quando um artista renomado de Hollywood vai estrear algum filme, o próprio filme ganha notoriedade porque as pessoas sabem quem é ele. Quando um diretor, por outro lado, vai estar nesse filme também, as pessoas já conhecem o estilo dele, como ele gosta de filmar, o que ele gosta de fazer. Então, quando ele se apresenta como diretor do filme, as pessoas sabem o que esperar dele. As pessoas sabem qual é a qualidade dele. Tudo quanto é feito por nós, pelos homens, fica marcado na história. E todos conhecem. Quando alguém não conhece, é simples, né? A gente pesquisa aí no celular, né? A gente dá uma pesquisada rápida no Google e a gente já conhece, já fica a par de toda a situação, de tudo que aconteceu, entre outras coisas. E dificilmente você vai conseguir negar a autoria de alguém. Seja ela na música, seja ela em qualquer lugar. Né, porque isso pode levar até os grandes tribunais numa disputa pela, abre aspas, guarda da patente, da marca, do filme, do que for. E a gente vê que isso acontece bastante pelo mundo, né? Mas independente do que for, as criações dos homens levam seus nomes. Ainda que não como o nome da criação, mas muitas vezes leva como uma parte daquilo, né? Por exemplo, quando alguém faz um perfume, você sabe quem fez. Porém, quando nós vamos olhar para o mundo à nossa volta, existem duas opiniões. E aí falando do mundo natural, né? Que vemos, né? Como as florestas, rios. Uma, a opinião cristã, delega a Deus toda a dignidade da criação. E a outra, a ímpia, nega completamente. Não existem artistas, dos melhores que forem. Os melhores, Mozart, nem sei se ele é artista, mas Da Vinci, Michelangelo, não importa qual artista ele seja, nem em qual área, seja pintando quadros, seja esculpindo esculturas, não importa. Nem os mais inteligentes, os mais geniais sonhariam em criar a mais simples das flores do zero. Quem dirá o mais complexo dos ecossistemas que coexistem pelo mundo. Então é intrigante que as pessoas conseguem dizer que uma explosão criou tudo isso, sendo que nenhum homem conseguiria fazer isso. Ou às vezes um outro deus aí, em alguma divindade de alguma religião que nem relata a criação do mundo com precisão, com exatidão. Quando a gente olha para Gênesis, você vê um Deus que cria o mundo e dá nome às coisas criadas. Você compreende o que ele está fazendo e que tudo que ele fez é bom aos olhos dele, porque ele diz isso. Quando Deus criou o mundo, ele sabia bem o que aconteceria depois que o homem criado por ele, como a coroa da criação, faria, porque o próprio homem criado rejeitaria Deus.
que precisaríamos de um Salvador, que precisaríamos de um Redentor. Ainda assim, é muito triste você compreender esse versículo, porque Jesus criou o mundo. Tempos depois, ele esteve no mundo de forma corpórea, habitou conosco, aqui na Terra. Ainda que, infelizmente, não na nossa época, mas anos antes. E ainda assim, sendo ele, né, a assinatura de Deus na Terra, o mundo não o conheceu. E ele não foi conhecido não por meras pessoas que não sabiam, mas por aqueles que esperavam sua promessa. O legalismo cegou os olhos dos homens daquela época, que esperavam um Messias que lutaria suas batalhas e os levaria a uma época de ouro em conquistas, quando na verdade o Senhor veio vencer o único inimigo do homem que o homem não poderia vencer, e nem pode até hoje, que é o pecado e a morte. Se não for na força de Jesus, ninguém vence esses dois. Ele triunfou como resgatador de nossas almas na cruz, e foi lá que ele foi coroado rei. E ainda que o mundo não o conheceu pela sua graça, ele se fez conhecido a nós. Podemos conhecer sua pessoa quando ele se revelou a nós, e hoje somos felizes de termos conhecido nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, pela graça de Deus. E muito bom que não somos legalistas e reconhecemos, né, quando ele se mostrou para nós, ele como nosso Senhor e Salvador. Vamos encerrar esse momento com uma oração? Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, peço perdão pelos erros e os pecados, perdão por tudo que temos feito que não te agrada. Peço a Deus que o Senhor tome em tuas mãos as nossas vidas e faça o teu querer, que sejamos sempre, Pai querido, nada mais do que ferramentas em tuas mãos, que o Senhor sempre seja o nosso maior tesouro, e que tudo que façamos para a honra e glória do teu nome. Peço que o Senhor abençoe quem nos ouve, abençoe a todos nós, seja feito somente a tua vontade, porque tu és maravilhoso. Eu te agradeço por tudo, por Jesus. Amém. É isso aí. Agradeço você pela sua participação, colaboração conosco. Que Deus lhe abençoe, proteja, guarde. Seja feito somente a vontade dele em nossas vidas. Agradeço você por vir até aqui conosco. Fica com Deus. Falou.